pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do VVV, Vendas Velhos e Vinhos. Eu sou Flávio Nussbaum, ao lado aqui do meu grande amigo Zé Geraldo, de mais de 30 anos. Tudo bem, pessoal? Vamos que vamos. Em primeiro lugar, mais uma vez aqui estamos nos estúdios da Red Minds. Muito obrigado a todo mundo da Red Minds por todo o apoio, suporte técnico e que tais. Agradecer a Vinho do Sul, Bia, Simone, muito obrigado. E lembrando vocês, se vocês ainda não seguem a gente, assinem o nosso canal, ativem o sininho, dá um joinha para espalhar ainda mais no algoritmo do YouTube essa nossa mensagem, compartilha com os amigos e deixe seus comentários, que a gente gosta de receber comentários, trocar ideia e assim por diante. É isso aí. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá, Zé. O tema de hoje é ritual de gestão ou rituais de gestão, que eu acho que é um dos temas mais importantes, inclusive recuperando um outro podcast que a gente fez outro dia, em que você trouxe um ponto super relevante, que é não adianta nada você planejar se você não executar. E os rituais de gestão, para mim, são parte super importante, para não dizer fundamental, da execução de uma estratégia de vendas de uma empresa. E aí eu tenho aqui uma lista que eu vou trazer item por item da lista, a gente vai conversando, discutindo, batendo papo um pouquinho. Como sempre. Como sempre, falando um pouquinho da nossa vivência, da nossa experiência vivida, né? De rituais de gestão que sempre que eu trabalhei em empresas eu implementei eles. E hoje, como consultor, eu recomendo fortemente aos nossos clientes a também adotarem. E o primeiro deles, por incrível que pareça, e aí eu vou até fazer um comentário antes de falar do ritual, é que infelizmente eu encontro uma quantidade significativa de empresas que não praticam esse ritual, por incrível que possa parecer. Que é simplesmente o ritual de... Esse ritual básico ou qualquer ritual? Não, este primeiro. A maioria deles muitas empresas não fazem. Mas esse primeiro, para mim, é surpreendente uma empresa não fazer. Ele é simples. Reuniões periódicas de acompanhamento. A boa e velha reunião de vendas. E por incrível que pareça, Zé, tem uma quantidade significativa de clientes que quando eu vou conversar com eles eu pergunto: escuta, vocês fazem reunião de vendas aqui com alguma frequência? Não, eu converso com os vendedores individualmente, mas não fazem uma reunião que junta todo mundo para discutir o que está acontecendo, não está acontecendo, trocar experiência, trocar ideia e assim por diante, Zé. É difícil, porque você primeiro não consegue ter uma visão geral participativa. Segundo, você não consegue ter troca de experiência entre as pessoas. E o terceiro e mais importante é que os erros podem ser sanados para várias pessoas, não só para uma. Exato. Né? Exato. E essa sensação de que nós somos um time. Porque a venda do vendedor, a vida do vendedor é uma vida, digamos assim, solitária. Normalmente você está sozinho ali na rua, nas trincheiras que a gente costuma dizer, na linguajar popular, fazendo o teu processo de vendas, tentando trazer os clientes, conquistar o cliente, fechar negócios. Mesmo num video call você está sozinho. Mesmo no video call você está sozinho. E aquela reunião de vendas que você junta a equipe, sejam quantas forem, 3, 5, 7, 50 pessoas, tanto faz, depende de empresa para empresa, é uma oportunidade de você entender que você faz parte de um time e que esse time junto tem muito mais força do que individualmente. Mas é por isso que eu estou falando, por isso que me chama tanto a atenção de eu encontrar empresas que até hoje não tem esse costume, esse hábito, esse ritual de fazer reuniões de vendas. Aí provavelmente é uma empresa que não foi fundada por vendedores ou por pessoas que trabalharam em área comercial e a pessoa, ela mesma não sabe que precisa. Não tem a dúvida. Muito interessante isso, porque tem algumas pessoas que eu conheço que são donos de uma empresa de construção. Eles fazem obras, construções assim em geral para clientes médios e até grandes, e eles sempre foram comprados pelo cliente. Aí eles resolveram de um tempo para cá começar a prospectar, contrataram uma agência para fazer marketing, não deu certo, e aí um dos donos estava conversando comigo, não, porque tal, eu falei, mas como é que você trata os vendedores? Não, eu falo com eles, aí eles vêm, me falam que está difícil, tal. Eu falei, mas quem gerencia o pipeline? Não, eles têm cada uma lista. Eu falei, não. Quem gerencia um pipeline? Ele nem tinha pipeline. Talvez ele nem sabe o que é pipeline. 2 engenheiros que saíram da faculdade, abriram uma empresa de construção que vai bem, os caras são muito bons, mas eles não tinham essa experiência de vendas. E aí a gente começou,
No final da conversa eu falei, gente, vocês precisam contratar um gerente de vendas. E por sinal, Zé, se for em pipeline, a gente já falou no outro podcast, está na nossa pendência de listas, pipeline e forecast. É um tema que a gente vai fazer. Que a gente vai falar. Mais dia, menos dia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas exatamente isso. E você vê, não tem pipeline, não tinha forecast. Eu falei, cara, você precisa de um gerente de vendas. Claro. Não, mas para quê? Porque alguém precisa ser o dono da área de vendas. Fazer gestão. Que vai fazer gestão, vai fazer reunião, vai ter KPIs, vai te responder sobre a meta de vendas, vai fazer a meta de vendas com vocês para o ano que vem, vai cobrar os vendedores. E realmente, quem não participou ainda de uma área de vendas não sabe que isso é necessário. Eu estou agora começando um projeto grande com um cliente novo, em que eu comecei fazendo um diagnóstico de marketing e vendas e justamente é uma empresa relativamente grande e justamente é isso que eles estão vivendo, ou seja, eles têm uma equipe grande de vendas, tem 2 vendedores, mas eles estão sem diretor de vendas e quem está assumindo interinamente a direção de vendas da empresa é a presidente da empresa porque ela está com dificuldade de encontrar alguém com o perfil que precisa. E me contratou justamente para fazer uma consultoria para ajudar, não só ajudá-la, mas a estruturar a estratégia de vendas da empresa. Porque realmente, se você não põe um pai ou uma mãe da criança ali em cima, fica muito difícil. E sem pai e mãe em reunião você vai ter. Exatamente. Mas vamos para o segundo ritual que eu acho fundamental, Zé, quando a gente fala em rituais comerciais na gestão de vendas, que é você estudar profundamente o teu cliente-chave e as necessidades dele. Que também eu acho que é um outro erro muito comum que os vendedores cometem e os gestores também cometem de vendas, de achar que todo cliente é igual. Quando é exatamente o contrário. Por mais que você faça uma venda muito mais transacional e menos consultiva, isso não significa que todo cliente é igual, muito pelo contrário. Estudar profundamente é fundamental. E hoje é tão fácil, né? Há 20 anos atrás era mais complexo a gente estudar. Hoje é só você entrar no site do cara, ver quem são os executivos, entrar no LinkedIn, redes sociais, Google, dar uma bugada no nome da pessoa. Tudo. Agora, com inteligência artificial e tal, você consegue ter muita informação para chegar no cara já recheado. Exato. Você não... Às vezes você consegue um volume de informação que em 3 reuniões você não conseguiria. Exatamente. E à luz de você estudar as necessidades específicas de cada cliente, vem o próximo ritual que é importante. Depois de estudar, o que você faz? Discutir a conta. Por quê? Porque se é uma venda mais complexa, que você tem várias pessoas que fazem parte do processo de decisão e de influência, a gente tem que começar a discutir, por exemplo, quem marca quem. Porque no Brasil tem muito esse ritual. Mapa do cliente. Exato, mapa do cliente, ou mapeamento do cliente, como eu costumo chamar. Porque existe não só no Brasil e no mundo, mas no Brasil é muito forte essa questão dos ritos, né? Ou seja, eu sou um vendedor e o presidente da empresa não quer falar comigo porque ele não quer se rebaixar a falar com o Hellis vendedor. Então talvez eu tenha que demandar do meu presidente, do meu diretor, que ele vá falar com aquele diretor, com aquele presidente, porque eu não consigo. Então, como que eu discuto a estratégia dessa conta? Quem marca quem? Isso, geralmente para large corporate, né, as contas maiores. Eu me lembro que a gente atendia, numa das empresas que eu trabalhei, o Bradesco. E o Bradesco é uma imensidão de pessoas, de executivos. E a gente mapeava isso mesmo, quem vai falar com o diretor, quem vai falar com o vice-presidente, quem fala com o pessoal de baixo da operação e tal, quantas reuniões nós vamos fazer, o que a gente vai falar com um, o que a gente vai falar com o outro, porque é uma venda para um cliente desse, é uma venda mais longa, né? Demora mais tempo para você conseguir muito vender, mais complexa. E você tem que entrar no cliente por diversas portas. E o processo de decisão, muitas vezes, é um processo de decisão colegiado. Absolutamente compartilhado e colegiado. Não é uma única pessoa que bate o martelo. Ou até pode ser que tenha uma pessoa que bate o martelo, mas tem outras quantidade X, eventualmente dezenas de pessoas, que têm no mínimo poder de veto. Exatamente. Se não tem poder de decisão. Exatamente. Então, este mapeamento e essa estruturação dessa estratégia é absolutamente fundamental. Agora, se você não estudou o cliente a fundo, como é que você vai fazer o mapeamento e vai construir essa estratégia? Então, eu acho que esse é um ponto super importante. E a diferença do mapeamento só é o tamanho do cliente. Se o cliente for menor, você vai ter um mapeamento mais enxuto. Se Mas for vai ter. muito grande, você vai ter. Mas tem que ter. Eu tenho um cliente que é muito interessante, porque ele está com a gente há muito tempo. Gosta da gente, a gente gosta dele, tem uma sinergia muito grande. Mas quem manda nele é a sócia dele, que é a mulher dele. Então, se eu não influenciá-la, não adianta ele me amar.
Não adianta fazer um serviço bom. Ela tem que estar sempre influenciada junto, né? Estou dando um exemplo só. E isso acontece. Agora, como é que eu fui ter essa leitura depois de um tempo já trabalhando com ele que eu percebi? Eu tô rindo porque eu ia contar uma história muito parecida, que eu tenho um cliente que ele é o dono da empresa, a esposa dele não é sequer sócia da empresa, mas é ela que decide. E eu só fui descobrir isso porque no final das contas... E nada contra as mulheres decidirem. Nada! Por uma coincidência, a minha mulher se tornou amiga da esposa dele, e depois que a minha mulher se tornou amiga da esposa dele, o meu processo de vendas do cliente melhorou e saiu nó, ou seja, tinha entre aspas o que a gente até entre aspas pode chamar, que a gente começava a falar no popular, a iminência parda, né? Ou seja, aquela pessoa que não tem cargo, não tem função, mas tem uma capacidade de influência fundamental. Outra coisa, nós temos um cliente em comum, por acaso, que é o pai, que é o quem toca o negócio, e o filho está embaixo, e por mais que você influencie o filho, é o pai que manda. Exato. E já foi seu cliente, já foi meu cliente também, mas é assim que funciona. É o pai que manda. Então, por mais que o filho seja o diretor responsável pela área e tal, tudo mais, não adianta. Ele decide sozinho. Não adianta. E ser capaz de fazer essa leitura é absolutamente Você fala, é diretor e é dono, é o filho. Exato. Você fala, esse cara ele é o meu contato. É o CPT que a gente costuma chamar, né? Você sabe o que é CPT, né? Não. É o chefe da porra toda. Mas não é o CPT no final das contas, né? A gente acha que mas não é, né? É o pai. Enfim. Se você não influenciar o pai, não vai. Pois é. E tem um outro ritual que eu acho que é super importante, mudando um pouquinho de assunto, mas continuando nos rituais, e eu acho que esse talvez seja um dos rituais, não vou dizer que ele é mais importante, mas ele é absolutamente fundamental, e muitas empresas e muitas áreas comerciais acabam sendo negligentes com ele, que é a projeção realística das perspectivas de vendas. Pipeline. E por que eu estou falando de você fazer uma projeção realística? Porque um dos maiores problemas que eu vejo acontecer em clientes meus é assim, chega o comercial e fala, vou vender 1000 do produto A, 300 do produto B. E a empresa se prepara, quando a área comercial fala, vou vender 1000 do A, 300 do B, a empresa se prepara para entregar 1000 do A, 300 do B, seja o que for A e B. É isso aí. Aí chega o comercial, no final das contas, e fala, olha, eu falei que ia vender 1000 do A, mas eu vendi 200 do A. Eu falei que ia vender 300 do B, eu vendi 600 do B. E vendi 200 do C que não tinha te falado nada. Quando você vai ver, ele vendeu os mesmos 1000 e poucas unidades. Mas na hora de entregar, é completamente diferente. E tudo que está para trás da área comercial se preparou para um cenário completamente diferente. E aí que começam a ter grandes conflitos entre a área comercial e a área de operação. Não, você está falando da parte de entrega, mas eu vou além. E o financeiro? Claro. Você passa para o financeiro um forecast, que é depois do pipeline, dizendo que você vai ter de novo de faturamento novo. E o financeiro vai fazer a projeção dele baseada nisso. Claro. Contratação, eventos, outras coisas que custem. E não chega. Aí não vem. Não vem, como é que faz para o financeiro descontratar aquilo que ele tinha contratado baseado no seu forecast? E se você é uma indústria, a área de suprimento já comprou matéria-prima. Exato. Você faz o que com matéria-prima? Eventualmente, se é uma indústria, a área de operações talvez contratou um segundo turno, um terceiro turno, ou o que for. Né? Quer dizer, eu costumo dizer, né, que quando as pessoas falam que a área comercial é a área mais importante da empresa, para mim isso é bobagem. Não existe área mais importante. Porque não adianta vender se a área de operações não entregar. Não adianta vender e entregar se o financeiro não cobrar. Não adianta vender, entregar, cobrar, se o RH não pagar salário e assim por diante. Mas com certeza o que eu tenho a convicção é que a área comercial ela costuma ser a mola propulsora, a que dá o pontapé inicial na bola para jogar o jogo. Então você fazer uma projeção, e veja bem, eu não estou aqui preconizando que a área comercial tem que acertar 100% das suas previsões, porque eu estou para conhecer uma área comercial que acerta 100%, porque tem um monte de variáveis que não são controladas pela área comercial. Humanos. Exato. Mas tem que ser o mais assertivo possível e, mais importante, o mais honesto possível. Porque, infelizmente, eu vejo muitas áreas comerciais cujos gestores ou vendedores, com medo de serem criticados por não terem um pipeline robusto, começam a inventar pipeline que não existe e criam um monte de expectativa e desdobramentos para trás da empresa
baseados numa espuma. Me engana que eu te engano. Exatamente. E isso dá um problema. Exato. Dá um problema. Nós mesmos, às vezes, somos ludibriados pelo nosso próprio cérebro nos enganando. Ah, não tenha dúvida. Então, por exemplo, na minha empresa eu acabo sempre olhando pipeline, forecast. E de vez em quando eu dou uma segunda ou terceira lida para ver se eu não estou sendo otimista, para ver se eu não estou sendo iludido mesmo, né? De você colocar uma coisa. Outra coisa, tem CRMs que você coloca lá, percentual de chance, 30%, 50%, 70%, 80%. Ah, mas qual que é a regra? A regra é se eu tenho proposta e já fiz não sei o que, é tantos por cento. Tudo isso não é preciso. Claro que não. E se você colocar ali, eu tenho 10 clientes no 80%, quer dizer que você vai fechar quanto? Pode ser que você não feche nenhum. Teoricamente você deveria fechar 8 de 10. Isso, mas aí tem um financeiro que olha e fala assim, não, então deixa eu ver esse valor todo aqui. São 10 negócios de 8 mil reais. Então nós estamos falando que são 80 mil reais. Se eu tenho 80% de chance, é 80 mil menos 20%. 64 mil está garantido. Isso eu vou ter com garantido. Não é verdade. Porque não é uma ciência exata. Não é verdade. Então eu sou muito criterioso em relação ao pipeline e forecast. O pipeline tem que trazer para você a realidade com percentual de chance real. E o forecast é uma realidade acima, ele precisa estar mais preciso ainda. Tem que ser mais, entre aspas, conservador, vamos chamar assim, porque é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Exato. Ou seja... Venda mais, ninguém reclama. Exatamente. A financeiro, fica tranquilo, está garantindo 64 mil, só que você fecha 50. Só que o financeiro se preparou para 64, a empresa inteira se preparou para 64, só que você põe 50 aí, começam os problemas. Zé, por falar em previsão, vamos abrir vinho, cara? Tá na hora, né? Já passou da hora, então, vamos, viu? Né? Já passou da hora. O que temos aqui? Temos um Syrah. Olha, chama Bunker. Esse vinho é de uma vinícola que a gente já provou outros vinhos aqui no nosso podcast, da Cave 295. Por sinal, obrigado Bira e Simone pela curadoria e fornecimento, vinho do sul, desses vinhos maravilhosos nacionais que a gente toma. Esse é um Syrah 2022 da Cave 295, desculpa, chamado Bunker. As uvas são ali da região de Serras Gaúchas mesmo. Ele tem 12 meses de maturação em barrica de carvalho americano com tosta média, que dá um efeito diferente do que uma tosta leve ou forte, né? Ele é varietal 100%. Explica o que é tosta. Tá, boa, Zé. O que é tosta? A barrica de carvalho, quando ela está sendo produzida, ela é queimada por dentro. Literalmente, eles pegam o maçarico, o operador da tornoaria, Tanuari, eu acho. O cara que faz uma barrica. Ele literalmente, por dentro da barrica, pega o maçarico e queima a barrica. E você que tá... Ah não, Flávio! O Flávio deixou o celular ligado. Isso é inacreditável. Isso é uma falha imperdoável. Uma falha imperdoável, mas vai ficar assim, não vamos ter que editar, não vamos fazer nada. Nem vou te colocar vinho muito. Coloca, Zé, que é justamente para compensar, ó. Pus para vibrar aqui o celular, pronto, ó, deixa aqui na mesa, para não atrapalhar mais. Mas voltando aqui, quando o camarada está fazendo ali o tonel de carvalho, ele pega um maçarico e queima por dentro, define qual é a tosta. E normalmente são 3 tipos de tosta, leve, média ou forte. E conforme é a tosta, o efeito que esse barril de carvalho, essa barrica de carvalho vai dar no vinho é diferente. Enfim, então essa é uma uva Syrah, é uma uva francesa que se adaptou muito bem ao solo brasileiro, tanto no sul como na região sudeste e mesmo centro-oeste. Só para você saber, Zé, outro dia eu fiz uma confraria lá em casa e a gente fez uma confraria de vinhos Syrahs nacionais. E a gente sempre faz confraria cegas, ou seja, a gente toma um vinho sem saber o que está tomando para escolher o melhor vinho. Você pegou de São Paulo, Minas e Sul? Uma pessoa trouxe do Sul, eu peguei um de São Paulo, eu trouxe de Minas, um cara trouxe de Brasília e o outro trouxe outro de Minas. Sabe que vinho ganhou? Da Bahia. Brasília. Vinho de Brasília foi o melhor Syrah da noite e todos estavam sensacionais. Estranho. Ou seja, Syrah é uma uva que se adaptou muito bem ao Brasil, ao solo brasileiro, ao clima brasileiro. Esse aqui tá, ó, sensacional, hein? Esse aqui dá pra ver que foi em barrica. Bom, hein? Até na boca você sente a barriga, a fumaça.
Tá meio mentolado, né? Tem um mentolado, e o Syrah normalmente pode ter um mentolado, que vem da barrica também, e eu senti um pouquinho sabe, o defumado? Na boca eu senti, não é só no nariz. Flávio tem uns sentimentos estranhos. Bom, não vou falar outra coisa, sério. Eu senti um defumado no nariz e na boca, que vem muito desse tonel de carvalho. E eu acho que esse vinho aqui, se a gente deixar ele uns 20 minutos aqui na taça, ele vai melhorar, vai evoluir. Tem uma acidez interessante, tem uma persistência boa. Esse nós vamos ter que acabar depois que acabar o podcast aqui. Esse eu acho que é uma boa. A gente depois sai para comer alguma coisa e mata a garrafa. Então, mais uma vez, obrigado, Bira, Simone, Vinho do Sul. Sensacional a sua contribuição com a gente. Mas vamos voltar para cá, falando dos rituais, porque eu acho que tem um tema importante aqui, em termos de rituais, que a gente também tem que falar. Que a gente até já comentou rapidamente, você comentou rapidamente quando eu falei das reuniões de vendas com toda a equipe, mas eu queria dar uma estressada nesse assunto, que é a troca de experiência. Exatamente. Porque eu acho que ali você começa a trazer uma inteligência fundamental. Promover uma troca de experiência entre as pessoas da equipe de vendas, para que as pessoas aprendam com os acertos e os erros dos outros, é fundamental. Porque imagina, você tem uma equipe de vendas de 5, 10, 15 pessoas na rua, todo dia ali nas trincheiras, todo mundo volta com um monte de aprendizados que precisam ser difundidos. E muita empresa não faz. E você pode fazer treinamento em cima disso, né? Teve uma você está lendo aqui o meu roteiro aqui dos rituais? Não consigo nem enxergar. Então tá bom. Não, tudo bem, vai, segue o jogo. Não, é porque quando você tem a troca de experiência, você automaticamente está treinando. Exato. Porque se eu estou falando para você que eu sofri uma objeção do cliente desse jeito, e você me fala, pô, você poderia ter feito isso, e eu falo, tá legal, então agora eu vou fazer aquilo. Se tem plateia, as pessoas usam aquilo para elas, né? E elas aprendem com os erros e os problemas dos outros. É um treinamento. Deixa eu pegar teu gancho, porque é o próximo assunto dos rituais, que eu acho que é uma evolução disso que você está falando. Que é algo que você e eu fazíamos muito quando a gente trabalhou junto na Bloomberg, que é o que a gente chama, em inglês a gente chama de roleplay, ou simulações da vida real, que é algo que raramente eu vejo empresas no Brasil fazendo. E eu super recomendo que façam. Que é o quê? É muito modelo americano mesmo. Modelo americano. Tanto que na Rich Local a gente tinha o Tabu, que era um game que nós fazíamos com os vendedores, de que a gente dava a situação, eles começavam, a gente dava o argumento, ou o contra-argumento, eles tinham que debater, e eu tinha um botãozinho que eu apertava e fazia aí a pessoa tinha que parar. Legal. Mas só para explicar, basicamente a mesma coisa. Mas só para explicar para quem não entendeu muito bem o que a gente está falando, a roleplay ou simulação da vida real, ou como ele chamava na Rich Local Tabu, basicamente o que é? Imagina que eu estou numa reunião que tem lá 10 vendedores e a gente está discutindo uma objeção que alguém trouxe da rua que estava com dificuldade de lidar. A gente pega uma pessoa para fazer papel de vendedor, outra para fazer de papel de cliente, e a gente faz como se fosse um teatrinho, uma simulação de como lidar com essa objeção. E o bacana de fazer isso, o que é? Você está num ambiente controlado, um ambiente seguro, que se você fizer qualquer bobagem não vai afetar em nada os resultados seus e da sua empresa. Os colegas que estão assistindo podem ajudar e contribuir em como lidar com aquilo. E por que isso é importante? Porque por mais que possa parecer maluco, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Engraçado, e tem mais sorte. É engraçado, dá sorte e fica melhor. E eu falo isso obviamente nesse tom jocoso de brincadeira, de quanto mais eu treino, melhor eu fico, porque infelizmente isso é muito típico, não só de vendedor brasileiro, mas acho que no brasileiro mais do que em outros lugares, o vendedor, ele invariavelmente, ele é meio contrário a fazer treinamento. Por quê? Porque o brasileiro é um povo que tem um jogo de cintura muito grande e acha que se vira nos 30 com tudo. Então para que treinar? É que nem métrica de vendas. Para que fazer 100 ligações se eu posso fazer 30? Porque se você fizer 100, você vai ter mais sorte. Olha que engraçado. Tem tabaco aqui agora, Zé. Nossa. Esse Flávio tem tabaco aqui. Gente, está sensacional esse Syrah. Mas é isso mesmo. Tabaco. Tá sensacional esse vinho, gente. Mas é isso. E é engraçado porque às vezes a pessoa na vida real, fora do trabalho, quer treinar. Jogou um jogo de tênis, perdeu do adversário, quer treinar para melhorar e poder vencer da próxima. Mas na vida profissional do trabalho, acho que não precisa treinar. Exato. Então, essas simulações, e assim, eu tenho um cliente que eu fiz um trabalho com ele, que a gente construiu toda uma estratégia comercial, e depois eu fiquei durante 6 meses, durante os 6 meses seguintes, toda semana,
fazendo trabalho de 1 hora por semana, então era bem cedinho, era segundas-feiras às 7 horas da manhã, das 7 às 8, a gente juntava virtualmente, porque os vendedores estavam espalhados pelo Brasil, em videoconferências, e a gente fazia simulações. E assim, a gente vê a olhos vistos como aquela equipe evoluiu em 6 meses. Só fazendo essa simulação, esse roleplay. Então eu acho que essa é uma recomendação. Toda a diferença, eu acho. Uma recomendação aqui, fica uma dica para vocês, pessoal. Quem nunca implementou isso nas suas empresas, nas suas áreas comerciais, fica a nossa sugestão, porque faz muita diferença. Pode fazer uma coisa simples, chama o vendedor e fala assim, vende para mim o nosso produto. É isso. E vai contra-argumentando com ele, vai vendo. A primeira vez vai ser meio traumático, ele vai ficar com vergonha. Vai ser meio estranho, meio chateado. Achei meio bobo, né? A segunda vez ele relaxa, depois de 4, 5 vezes ele já está acostumadíssimo e vai entender o benefício de fazer isso. E aí eu vou pegar esse gancho para dar uma outra dica que não tem a ver com rituais, mas eu acho que vale a pena pegar o gancho que você trouxe aqui, Zé, chama o vendedor e fala isso, né? Porque eu lembro que eu sei que você também, eu já contratei muita gente para começar, já contratei muito vendedor na minha vida. E eu costumo dizer, né, que se o vendedor vem para uma entrevista e ele não sabe responder aquelas perguntas básicas tradicionais, me conta um momento que você teve grande jogo de cintura, o maior desafio que você teve, a maior frustração que você teve. Se ele não souber falar isso, mesmo que ele esteja inventando, ele não serve para ser vendedor. E eu sempre gostei de trabalhar nesse momento, de fazer aquilo que eu chamo de entrevista situacional. Ou seja, fazer o vendedor ou o candidato responder uma pergunta para a qual ele não consegue se preparar. E eu gostava muito de fazer, quando eu ia entrevistar o candidato a vendedor, eu falei, você acha que você é um bom vendedor? Eu falei, eu acho que eu sou. Vai tentar bom, então me vende esse microfone. O que tivesse na minha frente, me vende essa caneta, esse copo, o que for. Para ver como que ele reagia, porque ele não estava preparado para aquilo. E aí eu começava a descobrir se aquele vendedor realmente dominava a técnica de venda ou não. Porque se ele falasse, não, porque esse microfone é da marca não sei das quantas, que é a melhor marca do mundo, e não me fizesse uma única pergunta para entender para que eu estou procurando eventualmente um microfone, para mim ele não servia para fazer venda consultiva, se eu estava contratando um vendedor para vendas consultivas. Então, esse tipo, não deixa de ser uma simulação, só que no processo de contratação de eventualmente um profissional de vendas. Né? Você falou de venda consultiva, eu acho que os mercados estão cada vez mais consultivos. Porque antigamente, vou te dar um exemplo, um carro. Você ia comprar um carro antigamente, você no máximo tinha visto na revista e na rua. Exato. Você ia na concessionária, o cara ia te falar o que tem dentro, como é que é, você ia entrar, tal. Então, o vendedor sabia mais do carro do que você. Hoje não. Hoje você vai na concessionária comprar o carro, sabe mais que o vendedor. Claro. Se ele não for consultivo, tá na roça. Claro. Porque ele não vai conseguir. E, da mesma coisa que eu estou falando de carro, pode ser um tênis, pode ser uma calça, seja o que for. Qualquer coisa. Hoje a informação é algo espalhado e acessível para qualquer um. A qualquer momento. Então você não faz uma compra sem olhar. E aí, se você não for consultivo como vendedor, tá lascado. Ah não, mas eu vendo copo. Você precisa ser consultivo. Claro. Você precisa ser consultivo. Eu acho que aquela figura do balconista, tirador de pedido, transacional, sem nenhum tipo de depreciação ao balconista, isso. Que você está lá na loja, o cara vem, pois pede não. E você vende. Pois não, eu quero 3 desses, pois não, está aqui, né? Isso aí está acabando. Claro. Isso aí está acabando. Eu concordo. E eu acho que não vai ter em mercado nenhum. Concordo, porque cada vez mais a venda transacional vai desaparecer e se tornar uma venda mais consultiva. Vai pro e-commerce. Exatamente. A transacional vai desaparecer. Com interferência humana vai ser uma venda consultiva. Talvez uma venda consultiva menos complexa, porque você está vendendo shampoo eventualmente, do que você está vendendo um carro. Mas vai ter algum tipo de venda consultiva. Porque, de novo, você está vendendo um shampoo. Espera um pouquinho, você tem cabelo seco ou tem cabelo... Você percebe que eu entendo de cabelo, né, Zé? Percebo então, bastante. Teu cabelo é seco ou teu cabelo é oleoso? Você tem queda de cabelo ou tem queda de cabelo? Teu cabelo é pintado ou teu cabelo não é pintado? Quer dizer, tem um monte de variáveis que eu entendo, domino pra caramba, porque é a minha expertise, esse negócio de cabelo, que faz com que a gente consegue ver, né? Vê a olhos vistos, né? Vamos dizer assim, né? Exato. Pois bem. Enfim... Zé, eu acho que esses são os principais rituais. Eu não sei se você tem de repente mais algum ritual que passa na tua cabeça, mas foram esses que esses são os que eu normalmente falo com os clientes. Eu acho que tem os que derivam desses, né? Então sempre anotar. Sim, não interessa como você anota, você anota no papel, no celular, mas sempre anotar. Sempre usar um sistema de CRM para ajudá-lo. Então, para colocar tudo lá, para essa informação ser boa, ter uma organização em agendamento para você saber das coisas. Aí você vai mais ainda derivando. Sair, se você vai fazer uma visita presencial, calcula direito para não chegar atrasado. Chegar atrasado é chato, você já demonstra que você é um cara irresponsável. Então não adianta desculpa. Estuda clientes antes, para não fazer pergunta óbvia.
Exato. Então tem um monte de derivada disso. Prepara as perguntas poderosas que você pode usar na lidar com o cliente, assim por diante. Então, assim, ser uma pessoa educada, sorrir, tem várias coisas, mas Verdade. aí a gente deixa pra falar Aí esse é o limite, em mas- outro podcast. É isso aí. Pessoal, estamos terminando aqui, chegando no final do nosso podcast, então só mais uma vez, Red Minds, obrigado turma, Vinho do Sul, sensacional mais uma vez, vinho fantástico. Quem ainda não é assinante, assina o nosso canal, se inscreve, sininho, por favor, dá o joinha, compartilha, comenta e continue com a gente, porque é um prazer estar com vocês. Saúde, pessoal. Valeu. Saúde, Zé. Valeu. Obrigado. Até a próxima.